Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de Lua. Na aula de hoje vamos aprender um pouco mais sobre variáveis, escopo local, global, inicializações e atribuições, antes da gente partir para estruturas de controle, que nós vamos começar na nossa próxima aula. Então se liga no vídeo, fica ligadaço na aula de hoje e bora para a prática. Então pessoal, olha só, já estou aqui com o arquivo da aula 7 limpão aqui, para a gente entender um pouco mais sobre esse universo de variáveis em Lua, entender um pouco sobre escopo global, local e algumas formas de atribuições que nós temos aqui, particulares de Lua, para a gente saber se virar bem, utilizar os recursos da linguagem referentes a variáveis. Isso é importante. É importante a gente ter essa noção antes de partir para estruturas de controles e outras estruturas dentro de Lua, porque isso vai dar uma facilidade, vai dar uma noção, uma adaptabilidade da gente maior quanto ao código em Lua. Então vamos lá, vamos começar. O básico a gente já sabe. Se eu quiser criar uma variável, eu dou o nome para ela, inicializo com o valor aqui, no caso o valor 10, e se eu der aqui o comando print num, a gente imprime o valor dessa variável. Eu não preciso indicar tipo de valor e eu posso mudar esse valor a qualquer momento. Se eu fizer isso aqui, automaticamente num passa a ter o valor Bruno, e essa conversão ela é implícita a linguagem. Deixa eu rodar novamente aqui porque estava fora, né? A caixinha que ela sai fora da área aqui, eu não sei porquê. Tá vendo? Beleza? Show de bola? Muito bom, muito bom. Se eu não fechar... não, ele não para de executar, né? Se eu der um Enter aqui, ele para? Não, não para. Enfim, vai ter que fechar e abrir de novo toda vez. Bom, beleza. Joia. E o new, né? Se eu não inicializo uma variável, ela automaticamente... Aqui deu erro, porque ela não está inicializada. Então, se eu quiser uma variável vazia, eu inicializo ela com new. Beleza? Que é um null aí, referente a outras linguagens. Bom, muito bom. Existem outras formas de inicialização. Por exemplo, se eu quiser concatenar um conteúdo de uma variável, posso fazer assim, ó, curso, operador de concatenação de, aqui ó, outra string, outro operador e outra string. Então, nesse caso aqui, se eu imprimir a variável texto, ele vai imprimir lá curso de Lua, porque eu usei o operador de concatenação. Show? Beleza. Agora vamos lá. Olha só. Tem as inicializações múltiplas aqui de Lua, que é o seguinte. Se eu crio, por exemplo, duas variáveis. Vou criar aqui, ó, x, y, e quero inicializar essas variáveis, tá? Vou inicializar aqui, ó, x com 10, y com 5, tá vendo? Então, quantas variáveis eu colocar, quantos valores eu vou relacionar. Se eu der aqui um print em x e um print em y, vocês vão ver que ele vai imprimir aqui os valores inicializados, os valores adicionados para essas variáveis. Vai imprimir 10 e 5 naquela sequência de inicialização, tá? Se eu coloco uma outra variável e não inicializo, não dou um valor para essa variável, olha só, automaticamente a variável é iniciada com new. Beleza? Detalhe importante, hein? O Z recebeu new porque ele não recebeu um valor aqui. O contrário, o valor se perde. Veja bem, se eu tiver só duas variáveis e 3 valores, tá? Isso vai dar erro? Não, aqui vai dar o erro por causa do Z, né? O Z não tenho mais ele. Deixa eu comentar a linha rodando, tá vendo? Não deu erro nenhum, eu comentei o Z, mas eu tenho outra inicialização que ela foi simplesmente ignorada, que ela foi simplesmente perdida. Beleza? Show de bola? Então, valores importantes aqui. Uma outra técnica legal é isso aqui, ó. Por exemplo, se a gente der o print aqui, nós já vimos que vai imprimir 10 e 5. Beleza? Só confirmando aqui 10 e 5. Se eu quiser inverter o valor dessas variáveis, inverter o valor de xy,
Olha que bacana. Eu posso fazer aqui, ó, x, y, recebe o quê? Y e x. Então, agora, se a gente imprimir aqui, não vai imprimir mais 10 e 5, vai imprimir 5 e 10. Porque aqui eu fiz a troca, eu fiz a inversão dos valores. Olha aqui, ó, tá vendo? 5 e 10. 5 para o x, 10 para o y. Show de bola? Beleza, né? Legal, bacana. E aí, detalhes quanto a vetores, quanto a variáveis, a listas, né? A Lua chama de listas. Se eu criar uma lista padrão, aqui, ó, vamos colocar notas aqui, ó, 25, 20, 15, 22, beleza? Se eu quiser imprimir a nota da posição, da primeira posição, lembrando que o vetor aqui não vai inicializar em 0, aqui, ó, se eu der se eu der notas, print notas 0, ele não vai imprimir. Tá vendo aqui, ó? Ele não imprimiu. Beleza? Se eu der, lembrando aqui que o é 25, né? Primeiro valor. Se eu imprimir, se eu quiser o primeiro valor, o primeiro índice é 1. Agora sim ele vai imprimir aqui 25. Tá aqui, ó. 25. Beleza? Show de bola, né? Joia aqui, ó. 0, roda, new. Beleza? Ok, muito bom. Essa forma de referência é quando a gente tem um vetor sem chave, uma lista sem chave. Agora, olha só uma lista diferente. Vamos fazer a mesma lista, só que agora nós vamos chavear essa lista. Eu vou falar aqui, o primeiro valor é o N1, o segundo valor é o N2, o terceiro valor é o N3 e o quarto valor é o N4. Agora, essa chave aqui, ela já não funciona para a gente. Olha só, new, tá vendo? Essa impressão aqui, ó, esse print de notas 1 deu new, porque agora o nosso array está chaveado. E aí, nesse momento, para obter um valor, eu preciso indicar a chave. Então, aqui vai ser notas N1, beleza? Aqui, ó, notas N, aqui, ó, 25. 25 para este print e 25 para este print. Show de bola? Bacana, né? Agora, uma informação importante quando se trata de escopo de variáveis, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos criar aqui, no final de tudo aqui, ó. Eu vou criar, eu tenho notas ali, mas eu vou criar nota 1, tá? Nota 2, nota 3, só uma nota 1 e nota 2. E vou atribuir valores 50 e 30, certo? E aqui eu vou criar uma soma, tá? Ou o resultado pode ser soma, que vai receber nota 1 mais nota 2, beleza? Se eu der um print nota 1, vai sair 50. Se eu der um print nota 2, 30. Um print em soma vai sair 80. Beleza? Nada de novo aqui, nada de extraordinário. Só que, quando a gente tiver blocos de comandos, e isso vai começar a partir da próxima aula, quando a gente estiver aprendendo estrutura de comandos, a gente precisa se preocupar com o escopo. Então, olha só, eu vou criar um escopo aqui com do end. É como se eu estivesse criando um bloco de comandos. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho a variável soma aqui. Se dentro desse bloco eu der um print em soma, nota que eu estou dentro do bloco aqui, ó. Ele consegue enxergar essa variável. Olha aqui, ó. Print em soma 80. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar os outros prints aqui para não ficar aquele monte de valores lá e a gente não confundir, tá bom? Então aqui, ó, print em soma, ele imprimiu para mim o 80, que é a soma dessas variáveis. Então ele conseguiu enxergar aquela variável lá. Só que existe uma palavra-chave aqui, uma definição em Lua, que é o local, para a gente indicar que uma variável é local. E nesse caso, ela continua enxergando. Por que ela continua enxergando? Porque ela tem o escopo, ela foi definida em um escopo antes desse bloco.
tudo que é definido antes de um bloco, tá? Vale para o bloco. Se eu definir uma variável na raiz, ela vale para todo o meu programa. Show de bola? Mesmo que tenha a indicação de escopo local. Agora, veja bem, se eu venho aqui e crio uma variável aqui, ó, se eu crio a variável soma aqui e atribuo o valor 10, beleza? Essa variável ainda é essa, tá? Então o que vai ser impresso aqui é o valor 10, porque ele vai substituir o valor dessa soma, beleza? Eu vou fazer o print dentro e fora, vocês vão ver que ele vai imprimir o 10 duas vezes, beleza? Comprovando que estas variáveis apontam para essa, são a mesma variável, beleza? Show de bola. Diferente, se eu vier e fizer isso aqui, ó, local. Agora a gente mudou o cenário da variável soma. Olha aqui a impressão. Esse soma aqui agora está apontando para esse soma, para o escopo mais próximo que ele encontrou da variável soma. E aí ele imprimiu 10, tá? E aqui ele imprimiu 80, porque esta variável ainda é referência dessa, porque ela tá no escopo mais próximo, né? Qual que é a soma do escopo mais próximo desse print? É esse. Qual que é essa soma mais próxima do escopo? É essa. Esse local aqui simplesmente fez com que essa variável soma seja simplesmente deste escopo. Vou mudar o valor, vou mudar o nome da variável, aliás. Vou chamar de res. Olha só, se eu imprimir aqui res e tentar imprimir res aqui, o que acontece? Esse res, ele imprime. Esse res, ele não acha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse res aqui imprimiu, olha lá, 10. E esse res aqui ele não encontrou. Por quê? Porque este res pertence a esse escopo. E o que me diz que esse res pertence a esse escopo? O local. Essa palavrinha local aqui. Se eu tirar o local, res passa a ser reconhecido, tem um escopo global, passa a ser reconhecido fora. Aqui, ó, res, esse 10 é esse primeiro print, e esse segundo 10 é esse segundo print aqui. Show? Beleza? Legal, né? Então, como que é importante a definição de escopo. Agora, olha só, que bacana. Vamos trocar aqui de novo para soma, tá? Vou tirar esse print aqui. E a gente já sabe, a partir daqui, que este print aqui é referente a esta variável aqui. Se eu tentar fazer essa impressão, vai me dar new, tá? Porque eu não coloquei nenhum valor nela, eu só coloquei, ela está dando new porque eu coloquei o local, aí ele ali inicializa com new essa variável. Mas, veja bem, olha que bacana. Se eu falar isso aqui, ó, local soma, recebe soma. O que eu fiz? Eu falei que a variável local soma recebe a variável global soma. A partir desse momento, esse print aqui vai imprimir o quê? O 80. Mas não porque ele refere a esta variável, e sim porque essa variável recebeu o valor desta. Beleza? Vamos comprovar isso? Olha aqui, ó, 80. Tá certo? Tanto que se eu vier aqui e mudar a variável soma para 10, a partir deste ponto, essa variável vale 10. E esta variável continua valendo 80, mas ela já passou desse ponto aqui, tá? Só para a gente fazer essa referência e entender esse gancho aí. Show de bola, pessoal! Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Aprendemos mais sobre variáveis, escopos e inicializações.
Próxima aula a gente começa com estruturas de controle aqui dentro de Lua. Te espero lá, um forte abraço e tchau, tchau.